Sabe aquela pessoa que entra numa sala e instantaneamente todo mundo sabe que ela é a mais poderosa ali? Gojo é essa pessoa, o usuário mais forte da feitiçaria, dono dos 6 olhos, infinito e do domínio mais absurdo já registrado, o vazio infinito. Um espaço onde a mente do inimigo recebe tanta informação ao mesmo tempo que simplesmente para de funcionar. Arrogante? Sim. Irritante? Com certeza. Mas errado sobre si mesmo? Nenhuma vez. Por décadas, Gojo foi o motivo pelo qual o mundo não acabou. Não por bondade, não por dever, mas porque ninguém chega perto o suficiente para sequer tentar, até que chegaram. E o homem que carregou o mundo nas costas com um sorriso descobriu pela primeira vez na vida o que é perder. Satoru Gojo, o ser humano mais próximo de um mito que a história já produziu, é a prova mais cruel que até o ilimitado tem um limite. O feiticeiro já demonstrou que não depende só de técnica, ele é forte o suficiente para fazer o jogo sangrar só na base do impacto. Também já criou verdadeiras torres de água e onda de choque só com a força dos ataques. Em combate direto, conseguiu arrancar o braço do jogo sem dificuldade. Os golpes físicos chegam ao nível de destruir prédios, e quando enfrenta alguém do topo, o nível não cai, pois consegue causar danos no Sukuna. E isso é importante, porque versões mais fracas do Sukuna já saíram ilesas de ataques que atravessavam vários prédios. Em certos momentos, o próprio Gojo parece ser superior a ele, ao ponto de lidar com o Rei das Maldições e Mahoraga ao mesmo tempo, e ainda pode amplificar os próprios golpes usando energia azul, aumentando ainda mais o impacto. Mas não é só força, a velocidade dele também é um problema ainda maior. Contra um Sukuna de um dedo, simplesmente dá Blitz sem dificuldade. Também faz o mesmo com o jogo e Hanami. Consegue até evitar ataques do Tojo Fushiguro a queima-roupa. E tem mais, a percepção de tempo dele é absurda. O que é um minuto na mente do Gojo, no mundo real passa em um instante. Em termos de reações, ele opera muito acima do som. Consegue evitar o Pince Blood, que é um ataque supersônico. Durante a luta mais pesada, desvia dos ataques de Sukuna, do Agito e do Mahoraga ao mesmo tempo. Além disso, ainda ativa o domínio milissegundos antes do Sukuna. Também provavelmente supera o Naobito Zenin, conhecido como o feiticeiro mais rápido, e se precisar ainda, ele pode se teletransportar. Ou seja, alcançar o Gojo é difícil, acertar então, pior ainda. Técnicas azul, vermelho e roxo, é aqui que as coisas realmente saem do controle. Com a técnica vermelho, ele gera uma força de repulsão absurda. Isso já foi o suficiente para afetar o próprio jogo e causar danos pesados no Sukuna. Já o azul funciona como atração, permite movimentos em alta velocidade e pode esmagar inimigos, inclusive juntando 2 alvos e colidindo um contra o outro. Essa pressão chega ao ponto de esmagar o Sukuna com toneladas de força. Também cria crateras massivas, e foi com isso que destruiu o Agito. Agora, quando junta os dois, surge o roxo, uma massa imaginária com poder destrutivo absurdo. Na prática, isso funciona como uma forma de apagar tudo no caminho. Foi assim que derrotou o Mahoraga, e de quebra ainda destruiu parte da cidade e quase levou Sukuna junto. Além disso, também foi suficiente para acabar com Toji. E como se isso já não fosse suficiente, Gojo pode usar o Flash Negro. Quando acerta o time perfeito, o golpe aumenta em 2,5 vezes. Existe até a possibilidade de ele usar isso em 120% da eficiência. Já chegou perto de matar o Agito com um único soco assim. E não é limitado uma vez, pode usar 2 vezes em sequência. Inclusive, o único Flash Negro já foi o suficiente para mandar o Sukuna para lona momentaneamente. Além disso, ele pode criar barreiras para isolar pessoas completamente do ambiente. Mas a habilidade mais apelona dele é o ilimitado. Gojo manipula o espaço em nível praticamente atômico e cria uma barreira. Na prática, qualquer coisa que tenta encostar nele é desacelerado infinitamente. O ataque simplesmente nunca chega. A técnica gira em torno de 3 conceitos: atrair, repelir e parar. E o pior, isso pode ficar ativo automaticamente. Ou seja, mesmo sem reagir, ele continua protegido. Em alguns casos, ele cria efeito como imagens dele mesmo, confundindo o inimigo. Enquanto isso estiver ativo, ele basicamente não é atingido. Nem Mahito consegue encostar. E aí vem a técnica mais apelona dele, a expansão de domínio. Ele cria um espaço onde o alvo é sobrecarregado com informações infinitas. Tudo que a pessoa já viveu é jogado nela ao mesmo tempo, repetidamente. A pessoa simplesmente para, não consegue agir. Uma
expansão de apenas 0,2 segundos já joga na mente de humanos comuns o equivalente a meio ano de informação. Sabe o que é isso? E a recuperação leva meses. Imagina isso por mais tempo. O próprio Sukuna, após cerca de 10 segundos exposto, sofreu um dano cerebral tão grande que não conseguia mais usar o domínio. E para sustentar tudo isso, ainda tem os 6 olhos, uma habilidade rara da família Gojo. Isso dá a percepção absurda e controle perfeito sobre a energia amaldiçoada. Na prática, ele quase não gasta energia, ou seja, não fica sem recurso no meio da luta. A quantidade de energia dele chega a níveis comparáveis ao de um país inteiro. Só para ter noção, depois de ser liberado do selo, a presença dele causou terremotos pelo Japão, criando crateras gigantes. E mesmo quando sofre dano, ele usa a reversão de energia amaldiçoada para se curar, até mesmo de danos fatais. Foi assim que sobreviveu até mesmo após ser atingido pelo domínio do Sukuna. No fim das contas, o Gojo não é só forte. Então fica a pergunta, o Gojo é superestimado? Ou o problema é que a maioria não entende o quão quebrado ele realmente é? Herói é aquela palavra bonita que todo mundo joga por aí. Corajoso, nobre e determinado desde o primeiro capítulo. Johnny Joestar não é nada disso. Johnny é um ex-campeão de corrida de cavalos, mimado, egoísta, que levou um tiro na coluna e perdeu o movimento das pernas por pura arrogância. Não é exatamente o currículo de um protagonista, mas é exatamente o currículo de alguém que não tem mais nada a perder. Se coloca no lugar dele. Arrastando o próprio corpo pela linha de largada da corrida mais brutal da América, Johnny encontrou no Steel Ball Run algo que nunca teve na vida de sucesso que desperdiçou, o motivo para continuar. Com o Tusk, seu stand que evolui junto com a sua força de vontade, Johnny aprendeu a transformar limitação em arma, literalmente disparando as próprias unhas como se fossem projéteis giratórios que perfuram qualquer coisa que a física permitir, e depois algumas que ela não permite. Johnny Joestar não começou como herói, começou como um homem quebrado no chão, e é exatamente por isso que a jornada dele dói tanto de assistir. Inclusive, aproveite agora para se inscrever no canal e não perder as próximas batalhas. E se quiser produtos relacionados aos personagens, veja os links abaixo. O Johnny Joestar começa com uma habilidade que parece simples, mas não é. O chamado Giro. Basicamente, ele aprendeu a girar objetos de forma perfeita, transformando isso em ataque. Consegue aplicar isso em esferas e lançar com muita força. Também usa suas próprias unhas para se impulsionar ao ar, o que já dá uma mobilidade bem diferente. E em combate, isso funciona. Ele consegue desviar dos ataques do Diego Brando na forma de dinossauro. Ó a viagem dos caras. Inclusive, já lançou uma esfera de aço mais rápido do que o stand em Silent Way conseguia reagir. E não é só ataque, a resistência dele também chama atenção. Olha só, ele já caiu do cavalo depois de ser atingido por espinhos de cacto e continuou. Mesmo sendo perfurado, ainda segue lutando, inclusive depois de levar várias facadas. Mesmo com os braços dilacerados, continua em combate. Já sobreviveu a tiros, incluindo um na cabeça, e talvez o mais absurdo, já foi atingido pela rotação infinita do Arco 4 e conseguiu sobreviver anulando a técnica. E isso vai fazer mais sentido agora, porque o stand dele, que é a manifestação física da sua energia psíquica, é outro nível e tem 4 estágios. A primeira forma é o Tusk Ato 1. Aqui Johnny faz unhas girarem como lâminas extremamente afiadas. Esses disparos conseguem devastar um milharal inteiro. Também já esculpiu uma árvore em formato humanoide só usando as unhas, e a força é suficiente para cortar rochas. Já começa forte, mas isso é só o início. Depois de aprender mais sobre a rotação dourada com Giro Zeppelin, o poder evoluiu, e aí surge o Tusk Ato 2. Agora não é só disparar, ele passa a controlar os buracos deixados pelos tiros, ou seja, os ataques continuam existindo mesmo depois do impacto. Também consegue disparar entre rochas sem problema. Os tiros ficam mais fortes e abrem crateras com facilidade. Até na água ele consegue abrir caminho. A velocidade desses disparos chega perto da de uma bala, e tem uma aplicação bem criativa. Ele combina os furos das unhas com as esferas do giro para criar um fio, que permite movimentação com os cavalos. Só que aqui começa a ficar bem mais técnico. No ato 3 a coisa muda completamente. Ao usar o próprio poder em si mesmo, Johnny descobre uma nova habilidade. Agora ele pode se mover pelos buracos criados pelos disparos. Na prática, isso vira mobilidade absurda. Ataques a queima-roupa deixam de ser um problema, porque ele simplesmente some e reaparece em outro ponto.
E aí chegamos no nível quebrado de verdade. Esse poder surge quando o Johnny domina completamente a rotação dourada. Mas tem uma condição: ele precisa estar montado em um cavalo em movimento perfeito, ou receber essa rotação de outra forma, como a de um coice. Quando isso ativa, entra em jogo a rotação infinita do Tusk Ato 4. E aqui não é exagero, o dano se torna infinito. A rotação ignora até habilidades absurdas, inclusive a parada de tempo usada pelo Diego Brando. Nem barreiras dimensionais seguram. Ataques que seriam desviados para outras partes do mundo simplesmente são ignorados. A rotação atravessa tudo como se não existisse defesa nenhuma. O próprio Fanny Valentini tentou escapar indo para outra dimensão. E olha que o poder dele permite meio que ele crie versões de si mesmo de outras realidades. Mesmo isso, a rotação infinita voou e continuou perseguindo ele até matar. E não é só o corpo aparentemente, isso também destrói a alma. E mais, o disparo do Ato 4 atravessa dimensões enquanto continua causando dano infinito. Ou seja, se acertar, acabou. Não tem defesa, não tem fuga. Johnny começa como um cara com uma habilidade diferente, mas conforme evolui, vira um dos personagens mais quebrados da obra. No fim das contas, talvez ele seja mesmo o cowboy mais apelão do faroeste. Olha, seria uma batalha mortal incrível entre esses dois. Só que Gojo vence, e aqui está o porquê. Primeiramente, respondendo à grande pergunta: o tiro da rotação infinita atravessaria o infinito do Gojo? A resposta é com certeza. Como vimos, esse tiro ignora a própria ação do tempo, e nem mudança de dimensões ou realidades impede o poder de agir. Portanto, se o Gojo fosse atingido por isso, certamente ele morreria. Mas tem algumas coisas que a gente precisa observar. Primeiro, a resistência do próprio Gojo. Na própria obra de Jojo, tanto Johnny quanto Fanny Valentini já foram acertados pelo disparo do Ato 4 e não morreram imediatamente. E o Gojo naturalmente é tão resistente ou até mais que eles. Portanto, ele também não morreria imediatamente. Além do mais, ele tem a reversão de maldição, que poderia fazer com que ele se curasse. Só que o dano não iria parar, mas iria dar tempo dele usar as técnicas dele. E aqui o Johnny não teria muito o que fazer. O Gojo parece ser mais rápido do que ele, é muito mais experiente e tem técnicas que o stand do Johnny não conseguiria parar, como por exemplo o vermelho e azul. E o Gojo teria duas técnicas que poderia ser hit kill para o Johnny. Uma delas é o flash negro, que poderia instantaneamente causar danos irreversíveis ao Johnny. Mas se isso não funcionasse, ele ainda teria a expansão de domínio, e Johnny não tem chance alguma contra isso. Por mais que o stand do Johnny seja apelão, ele ainda tem a fraqueza de todos os stands, o usuário. Ou seja, se Johnny morresse, o stand também morreria com ele. No fim das contas, seria uma batalha de quem morreria primeiro. E dadas as habilidades, certamente o Johnny morreria primeiro. Agora eu quero saber a sua opinião nos comentários. E assista mais batalhas aqui no canal, pois quem vence hoje é Satoru Gojo.